Hoje eu vim contar uma coisa aqui pra vocês que vai servir pra uma reflexão das coisas que a gente deseja, do que a gente é grato na nossa vida e do que a gente não é. Quando eu e o Rafa decidimos que a gente queria mudar de casa, a gente morava num lugar que era um loft, era bem pequeno, eram 2 andares e a gente achava muito um lugar bem perigoso pra Karina, que eu estava esperando a Karina, né? Eu estava grávida dela. E aí, desde então, a gente decidiu que queria mudar de lá. E quando a gente começou a idealizar a casa que a gente queria pra gente morar, que seria a perfeita pra morar com a criança, a gente pensou numa casa com um quintal grande, né? Que fosse com bastante espaço pra Karina poder brincar bastante. Conforme a gente ia idealizando essa casa, a gente desejou esse quintal grande pra Karina poder brincar, 3 quartos, sala, cozinha, uma área de lavanderia legal também, porque a gente tem gatos, e pra ficar o localzinho deles, né, do banheirinho deles. E aí, mais pra frente, conforme a gente ia pensando, a gente quis também que a gente fosse morar em um condomínio, porque seria melhor pela questão de a gente ter uma criança nova e a gente tinha esse cuidado por não ser portão direto pra rua, né? Então a gente procurou bastante. Eu lembro de uma vez que a gente foi ver casa com uma corretora e essa corretora ela falou assim pra gente, ela perguntou qual seria a casa que a gente queria e o valor que a gente queria. E a gente especificou quantos cômodos a gente queria, como a gente queria e o valor. Aí ela falou assim pra gente que uma casa do tamanho que a gente queria e por esse valor seria impossível a gente conseguir. E, tipo, a gente ficou, nossa, né? E não, né? A gente já tava nessa vibe de procurar ser mais grato e das infinitas possibilidades de receber aquilo que a gente deseja, se a gente tiver ação. Então a gente não ligou muito pro que ela falou, mas e continuamos procurando. Aí teve um dia que a gente acabou de sair de uma visita de uma casa, só que a gente ficou meio desanimado, porque a gente já tinha visto várias casas e nenhuma tinha sido daquele jeitinho que a gente queria e com o valor que a gente poderia pagar no momento. Então a gente saindo de uma casa, eu lembro exatamente. Aí eu recebi uma mensagem da minha tia, que mora aqui em Sorocaba também. E ela falou assim: Rafa, olha só, vocês estão procurando casa ainda? Aí falei pra ela que sim, que nós estávamos procurando casa ainda. Aí ela me falou: então, eu tenho um conhecido que tem a casa de uma tia dele que está pra alugar. Aí, só que a gente estava pensando sobre as questões do valor, né, que a gente poderia pagar. Aí era um pouco acima. Eu falei: bom, tia, muito obrigada por indicar pra gente, mas pelo valor, né, agora no momento não dá pra gente. E aí ela falou: não, mas fica tranquila, você quer que eu passe o contato dele pra você e vocês conversam melhor? Aí peguei, né? Aí eu conversei com ele, falei o valor, ele falou o valor que era a casa, daí eu falei: então, mas a gente dá pra pagar valor X agora. E aí ele falou: não, tudo bem então, eu vou falar com a minha tia e a gente resolve e passa pra esse valor que vocês querem. Nossa, daí eu já fiquei super animada, né? Porque, como assim? E em condomínio fechado, que é onde a gente mora hoje. Condomínio fechado, o tamanho que a gente queria da casa, com 3 quartos, sabe? O lugarzinho pros gatinhos. Tudo certinho, maravilhoso, do jeito que a gente tinha cocriado mesmo. A gente já tinha sonhado com aquilo, visualizado aquilo. Essa casa, né? E aí, a gente veio, visitou. Eu gostei bastante da casa. A gente conversou. Então, aí, meio que fechando essa história. Fechamos a casa do jeito que a gente queria, depois da mulher ter falado que uma corretora, né, seria impossível a gente achar uma casa daquele tamanho e com aquele valor. Então, pois moramos aqui já vai fazer 4 anos. E aí veio com bônus ainda, que tem parquinho para as crianças, tem piscina, tem quadra. Então, assim, um lugar super gostoso de morar. Bem tranquilo, é pequeno, mas é bem familiar, é bem gostoso de morar aqui. E, assim, onde que eu quero chegar com toda essa história pra vocês, né? Do que aconteceu com a gente aqui.
é que muitas vezes a gente sonha alguma coisa, idealiza aquilo, e quando a gente chega lá, a gente não desfruta daquilo o suficiente. O tanto que a gente achava que iria desfrutar quando conseguisse, quando a gente fica lá querendo ter, né? Eu quero morar num condomínio onde tem a piscina, onde tem um parquinho, onde tem uma quadra. Pois então, aqui estamos. E se eu falar pra vocês que a gente não vai tanto nesse parquinho levar as crianças, né? A gente procura melhorar cada dia mais, mas poderia curtir mais. A gente não vai tanto na quadra. A piscina, então, quando tá calor, dificilmente a gente vai. Então, muitas vezes a gente fica sonhando ter isso, sonhando ter aquilo. E quando a gente chega nesse sonho, a gente não desfruta, não agradece, né? Aí vira algo normal e automático. É o quintal grande que a gente tanto desejava. Karina não brinca tanto nesse quintal. A gente fica a maior parte do tempo para dentro de casa. Então, a reflexão que eu quero deixar aqui pra gente hoje é essa. Será que a gente não tá desejando tanto coisas lá na frente e não tá sendo grato e desfrutando das coisas que a gente já tem? Que talvez pra gente conseguir aquilo que a gente quer lá na frente, só o que falta é ser grato pelo que tem agora. Entendeu? Às vezes você quer um carro novo, só que você não tá sendo grato pelo seu carro, você tá xingando o seu carro. E você tá só tipo, quando eu tiver aquele carro eu serei feliz. Não, a gente já pode ser feliz com o que a gente tem agora. E vai ser muito melhor quando tiver outro, sim. O que eu tenho agora, eu sou feliz com esse também. Porque imagina, se esse seu carro, você não tivesse ele, e tivesse só condução pública pra usar, e aí? É mais gostoso a gente ter um carro, independente de qual seja. É muito mais gostoso a gente ter conforto pra ir e vir. E muitas vezes a gente tá preso naquele futuro, na ingratidão, sendo ingrato pelo que a gente tem agora, e acaba não recebendo as coisas incríveis e possibilidades maravilhosas que tem na vida. Exatamente por essa falta de gratidão, de olhar para o que temos hoje, de ser felizes por o que a gente tem hoje. Essa é uma reflexão pra gente se fazer, acho que todo dia ela é válida. O que você atua hoje na sua vida, que pode melhorar futuramente, sim. Mas o que você já tem hoje já é um motivo de bênção e de gratidão. Então, pelo que você é grato, me fala aqui, pra gente conversar um pouco sobre isso. Pra gente movimentar esses bons assuntos de gratidão, de agradecer, de reflexão, sabe? Esse automático de falando coisas que não agregam da gente, de fazendo foco na vida do outro. Vamos falar sobre coisas que vão nos engrandecer, coisas que vão nos unir, nutrir nossa alma, sobre coisas que vão expandir a nossa consciência,